Meu nome é Valdemir Souza. E se estão querendo saber a verdadeira história do que amaldiçoou Pedra Negra, então senta e escuta. Porque o que eu vou contar não é causo de pescador nem lenda para assustar menino. Esta é a saga sombria da nossa gente, o começo do terror que transformou nossa paz em um pesadelo sem fim. Eu vi o primeiro dominó cair. Eu estava lá quando o mal, pela primeira vez, mostrou a cara em nossa terra. E a cara que ele usou para começar a desgraça era de uma mulher. A gente vivia numa calmaria que hoje parece mentira, um sonho bom que a gente não soube proteger. Pedra Negra era um ovo, um conhecia a dor do outro, o riso do outro, e o coração da nossa vila era a praça. E naquela noite de São João, 24 de junho de 1978, esse coração batia forte, feliz, embriagado de alegria. A festa do milho estava no auge. A fogueira subia alta, mandando beijo pro céu escuro, e a sanfona do Zé de Lira chorava um forró que fazia até defunto querer se levantar para dançar. O cheiro de milho na brasa, de cachaça da boa e do suor do povo se misturava no ar. Era o perfume da nossa felicidade. No meu cantinho da roça, eu mal tinha braço para servir tanta cerveja gelada. No meio daquela muvuca, feito um general em seu forte, estava o compadre Zeca, na sua venda de madeira. A venda dele era um pilar de Pedra Negra. Não era só um comércio, era um confessionário, um banco de fiado, um ponto de encontro. Seu Zeca era um homem de respeito, um esteio de honestidade num sertão que já era duro. Um homem que jamais largaria seu posto, ainda mais com a festa comendo solta e o dinheiro entrando. Ele era um homem que a gente confiava para tudo. Lá pelas 10 da noite, o forró estava pegando fogo e a minha cerveja secando. Gritei pro meu ajudante que ia num pulo no Zeca buscar mais caixa. Atravessei a praça, que mais parecia um formigueiro de gente feliz. O som da sanfona era tão alto que abafava o mundo. Mas quando cheguei na frente da venda, uma coisa estranha me gelou as espinhas. A porta, escancarada, a luz do lampião, amarela e trêmula lá dentro, dançava sozinha. Mas e o Zeca? Um silêncio que não combinava com a barulheira da festa. Ô Zeca, cadê tu, homem de Deus? Chamei, já com o nó se formando na garganta. Nada. Botei a cabeça para dentro, a gaveta do dinheiro entreaberta, cheia de nota. As garrafas arrumadinhas, parecia que ele tinha se desmanchado no ar. Pensei, foi no banheiro, foi em casa, um pulo rápido. Mas o tempo é timoso e ele começou a passar de um jeito esquisito, arrastado. Cada minuto de espera era um prego a mais no meu caixão de agonia. Voltei pro bar, servi mais umas doses, mas meus olhos não saíram da venda vazia. A preocupação virou pavor. Larguei o balcão e fui feito um raio encontrar Dona Maria, a esposa dele. Ela estava sentada num banco, os olhos brilhando com a dança da quadrilha. Quando me viu chegando com aquela cara, o brilho se apagou. Dona Maria, o Zeca sumiu da venda? A voz dela, quando respondeu, já não era mais uma voz, era um fio de medo. Como assim sumiu, Valdemir? Ele me disse que estava se sentindo estranho, que uma mulher esquisita não parava de rondar a venda. A história da tal mulher sabotou mais lenha na minha fogueira de medo. A notícia se espalhou como praga. A sanfona parou de repente. O riso morreu. A alegria virou um zumbido de pânico. O povo que antes dançava agora se juntava em rodinhas, cochichando, olhando assustado para a escuridão da mata que abraça a Pedra Negra. Para nós matutos, a noite sempre teve seus segredos, suas assombrações. Mas naquela noite, a escuridão parecia viva, consciente, como um monstro de boca aberta. Padre Augusto veio correndo, a batina preta cortando a multidão. Tentou acalmar com palavras de fé, mas que reza espanta o que a gente não entende. A festa virou um velório a céu aberto.
Na manhã seguinte, a polícia de Corimas chegou com aquela arrogância de quem é da cidade. Reviraram tudo, mas a verdade é que não acharam nada, nenhum sinal de luta. Só uma coisa que fez o mais cético dos soldados se benzer. Perto da venda, na poeira, umas pegadas. Grandes, disformes. Parecia a pegada de um homem, mas onde deveriam estar os dedos? Havia marcas de garras fundas, violentas. Parecia um flagra do próprio diabo. Foi aí que Dona Maria, entre soluços, contou o resto da história. O Zeca andava perturbado de dias. Disse que uma mulher assustadora, uma mulher estranha, com a beleza de outro mundo, feição de indígena e um olhar que prometia o céu e o inferno, o observava à distância. Ele via à beira da estrada, quando voltava para casa, via o vulto dela perto da mata. Ele achou que era uma tentação, uma assombração. Agora a gente se perguntava se não era um aviso. A verdadeira história daquela noite chocante estava começando a se desenhar e ela não era sobre um homem desaparecido, mas sobre uma mulher que apareceu. O sumiço do seu Zeca foi o prólogo, o começo do terror. A gente não sabia ainda, mas aquela noite era o primeiro capítulo da saga da mulher lobisomem. O início de uma história de lobisomem tão real e assombrosa que faria qualquer filme parecer conto de fadas. As crianças já não brincavam mais na rua à noite. Os homens, antes valentes, agora se trancavam em casa, tentando proteger suas famílias de um inimigo sem rosto. O lobisomem queria pegar sua próxima vítima e o medo sussurrava que podia ser qualquer um de nós. Se fosse hoje, os jovens iam escrever naquelas maquininhas deles Lenda Mulher Lobisomem. Mas pra gente, aquilo não era lenda, era a nossa verdade. Uma verdade que provava que o pior monstro é aquele que se disfarça de gente, que seduz com um olhar antes de devorar com as garras. E essa história, essa maldita e verdadeira história, estava apenas começando. Se este relato de terror já gelou sua alma, inscreva-se, curta e compartilhe o canal Sombras do Terror. A escuridão guarda mais histórias. O medo que nasceu na praça era só o começo. Foi dentro da casa de Deus, na capela, que o pavor ganhou o nome. Ouçam agora o depoimento chocante de Antônia Ferreira, a costureira, que viu a fé do nosso povo se transformar em histeria e testemunhou o momento em que a lenda da mulher lobisomem nasceu em Pedra Negra. Meu nome é Antônia Ferreira. Com estas mãos eu uno os pedaços de pano, dou forma a vestidos de festa e conserto os rasgões da vida. Mas o que aconteceu em Pedra Negra... Ah, meu amigo, não há linha ou agulha que possa costurar a alma de uma cidade que foi rasgada por dentro. A verdadeira história, a verdade chocante sobre o que se aninhou em nosso meio, começou a ser tecida com os fios do medo. E eu estava lá, bem no centro da tapeçaria do horror, quando a agulha perfurou o coração da nossa fé. Depois que o seu Zeca da venda sumiu, levado por uma escuridão que não deixou nem rastro, Pedra Negra adoeceu. Era uma febre de medo que fazia o homem mais valente tremer e a mulher mais forte chorar baixinho no escuro. Foi nesse desespero que Dona Maria, a viúva sem corpo para velar, nos chamou para uma reza na capela. Não era mais uma novena de rotina, era um clamor, um grito de socorro para os céus. A gente foi, buscando na casa de Deus um refúgio para proteger a alma do que quer que estivesse lá fora, na mata, nos espreitando. Mal sabíamos nós que o monstro já estava entre nós, sentado nos bancos, disfarçado de pavor. A capela naquela noite parecia um túmulo. O ar era pesado, grosso, com um cheiro de vela derretida e de suor frio. As paredes de taipa que sempre nos acolheram pareciam se fechar sobre nós, nos sufocando. As sombras que as velas projetavam dos santos de madeira não eram mais de paz, eram disformes, ameaçadoras, como se os próprios anjos estivessem se contorcendo em agonia. A reza de Dona Maria começou, mas a voz dela era um fiapo, quebrada pela dor. A gente respondia em coro, mas as palavras saíam ocas, sem fé.
Era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Quando a última Ave Maria se perdeu no silêncio, a tensão podia ser cortada com faca. Foi aí que Dona Socorro, a parteira, que trouxe ao mundo quase metade da vila, se desmanchou em pranto. Minha gente, isso não é coisa de Deus, disse ela, a voz tremendo como vara verde. Tem um encosto, uma assombração, uma urucubaca que veio cobrar uma desgraça antiga. Eu sinto nas minhas entranhas de mulher, a mesma que sente a vida chegar, que tem uma força maligna rondando Pedra Negra, uma força que veio para levar a vida. As palavras dela foram a faísca. O que era um medo silencioso explodiu num falatório desesperado. Um homem contou ter visto uma mulher estranha na estrada, parada, com um olhar que parecia atravessar a alma. Outro jurou ter ouvido um uivo de lobisomem vindo da direção da mata, um som que não era de bicho, um lobisomem uivando uma canção de morte. Cada um tinha uma história, uma peça do quebra-cabeça assombroso. A verdade sobre o que estava acontecendo estava ali, nos fragmentos de pavor do nosso povo. E então Zefinha, a benzedeira, se levantou. Ela, com seus olhos fundos que pareciam enxergar o outro lado da vida, impôs silêncio com um gesto. A lenda é antiga, mas o mal não envelhece? Ela começou, a voz grave, arrastada, como se viesse do fundo de um poço. Vocês procuram um homem, um bicho, estão procurando errado. A história de lobisomem que os antigos contavam não era sobre um homem. A verdadeira história é sobre uma mulher. Uma mulher que na lua cheia vira lobisomem. Um arrepio coletivo varreu a capela. Zefinha continuou e suas palavras pareciam um feitiço. A transformação chocante da mulher em monstro não é castigo, é poder. Um poder sombrio que se alimenta da vida dos homens. Ela seduz, ela atrai e quando a vítima está enfeitiçada, a mulher vira a besta. O lobisomem queria pegar o Zeca e conseguiu. Ela falava com uma certeza que não dava espaço para dúvida. Aquilo não era uma teoria, era um relato de lobisomem, uma revelação. Aquela, ela dizia, era a verdade mulher lobisomem. A palavra lobisomem, ou como os mais antigos diziam, lobisomem, agora tinha um rosto de mulher. A mulher estranha da estrada, a mulher assustadora que Zeca mencionou, a bruxa, a criatura, o werewolf. A saga da mulher lobisomem de Pedra Negra estava batizada em medo e superstição. O mistério que nos assombrava tinha sido revelado e era mais terrível do que qualquer filme de terror. Padre Augusto, coitado, tentou intervir. Meus filhos, calma, não podemos nos entregar crendice, isso é histeria. Mas a voz da razão era um sussurro diante do grito do pânico. A gente não queria um sermão, queria um culpado. E Zefinha tinha nos dado um. A gente queria acreditar que o lobisomem real estava voltando para nos caçar, pois era mais fácil lutar contra um monstro do que contra o desconhecido. No meio daquela confusão, a lembrança da minha avó me veio como um raio. Ela contava a lenda mulher lobisomem, como se diz hoje, sobre uma bela mulher de feição indígena que atraía os homens para a mata em noite de lua cheia e de lá eles nunca mais voltavam. Na minha infância era só uma história para dormir. Naquela noite virou a nossa verdade. Saímos da capela não mais com fé, mas com uma sentença. A lua cheia lá fora parecia um olho amarelo, cúmplice do mal. Cada sombra nas ruas desertas era um possível flagra do lobisomem. O mal agora tinha um nome, e a gente só se perguntava quem seria a próxima vítima daquela que seduzia para depois devorar. A verdadeira e chocante história estava só no começo. Se o medo que tomou conta da capela arrepiou sua espinha, prepare-se. Inscreva-se, curta e compartilhe o canal Sombras do Sertão. A palavra do pavor se espalhou como fogo. Mas foi na terra, na roça de um homem simples, que o monstro deixou sua assinatura. Ouçam agora o relato assombroso de Francisco Bento, que encontrou as marcas físicas da besta e provou que o terror era real e faminto. Meu nome é Antônia Ferreira. Com estas mãos eu uno os pedaços de pano, dou forma a vestidos de festa e conserto os rasgões da vida. Mas o que aconteceu em Pedra Negra
Ah, meu amigo, não há linha ou agulha que possa costurar a alma de uma cidade que foi rasgada por dentro. A verdadeira história, a verdade chocante sobre o que se aninhou em nosso meio, começou a ser tecida com os fios do medo, e eu estava lá, bem no centro da tapeçaria do horror, quando a agulha perfurou o coração da nossa fé. Depois que o seu Zeca da Venda sumiu, levado por uma escuridão que não deixou nem rastro, Pedra Negra adoeceu. Era uma febre de medo que fazia o homem mais valente tremer e a mulher mais forte chorar baixinho no escuro. Foi nesse desespero que Dona Maria, a viúva sem corpo para velar, nos chamou para uma reza na capela. Não era mais uma novena de rotina, era um clamor, um grito de socorro para os céus. A gente foi, buscando na casa de Deus um refúgio para proteger a alma do que quer que estivesse lá fora, na mata, nos espreitando. Mal sabíamos nós que o monstro já estava entre nós, sentado nos bancos, disfarçado de pavor. A capela naquela noite parecia um túmulo. O ar era pesado, grosso, com um cheiro de vela derretida e de suor frio. As paredes de taipa que sempre nos acolheram pareciam se fechar sobre nós, nos sufocando. As sombras que as velas projetavam dos santos de madeira não eram mais de paz, eram disformes, ameaçadoras, como se os próprios anjos estivessem se contorcendo em agonia. A reza de Dona Maria começou, mas a voz dela era um fiapo, quebrada pela dor. A gente respondia em coro, mas as palavras saíam ocas, sem fé. Era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Quando a última Ave Maria se perdeu no silêncio, a tensão podia ser cortada com faca. Foi aí que Dona Socorro, a parteira, que trouxe ao mundo quase metade da vila, se desmanchou em pranto. "Minha gente, isso não é coisa de Deus", disse ela, a voz tremendo como vara verde. "Tem um encosto, uma assombração, uma urucubaca que veio cobrar uma desgraça antiga. Eu sinto nas minhas entranhas de mulher a mesma que sente a vida chegar, que tem uma força maligna rondando Pedra Negra, uma força que veio para levar a vida." As palavras dela foram a faísca. O que era um medo silencioso explodiu num falatório desesperado. Um homem contou ter visto uma mulher estranha na estrada, parada, com um olhar que parecia atravessar a alma. Outro jurou ter ouvido um uivo de lobisomem vindo da direção da mata. Um som que não era de bicho, um lobisomem uivando uma canção de morte. Cada um tinha uma história, uma peça do quebra-cabeça assombroso. A verdade sobre o que estava acontecendo estava ali, nos fragmentos de pavor do nosso povo. E então Zefinha, a benzedeira, se levantou. Ela, com seus olhos fundos, que pareciam enxergar o outro lado da vida, impôs silêncio com um gesto. "A lenda é antiga, mas o mal não envelhece", ela começou, a voz grave, arrastada, como se viesse do fundo de um poço. "Vocês procuram um homem, um bicho. Estão procurando errado. A história de lobisomem que os antigos contavam não era sobre um homem. A verdadeira história é sobre uma mulher. Uma mulher que na lua cheia vira lobisomem." Um arrepio coletivo varreu a capela. Zefinha continuou, e suas palavras pareciam um feitiço. "A transformação chocante da mulher em monstro não é castigo, é poder. Um poder sombrio que se alimenta da vida dos homens. Ela seduz, ela atrai, e quando a vítima está enfeitiçada, a mulher vira a besta. O lobisomem queria pegar o Zeca, e conseguiu." Ela falava com uma certeza que não dava espaço para dúvida. Aquilo não era uma teoria, era um relato de lobisomem, uma revelação. Aquela, ela dizia, era a verdade mulher lobisomem. A palavra lobisomem, ou como os diziam os antigos, lobisomem, agora tinha um rosto de mulher. A mulher estranha da estrada, a mulher assustada que Zeca mencionou. A bruxa, a criatura, o werewolf.
A saga da mulher lobisomem de Pedra Negra estava batizada em medo e superstição. O mistério que nos assombrava tinha sido revelado, e era mais terrível do que qualquer filme de terror. Padre Augusto, coitado, tentou intervir. Meus filhos, calma, não podemos nos entregar à crendice. Isso é histeria. Mas a voz da razão era um sussurro diante do grito do pânico. A gente não queria um sermão, queria um culpado. E Zefinha tinha nos dado um. A gente queria acreditar que o lobisomem real estava voltando para nos caçar, pois era mais fácil lutar contra um monstro do que contra o desconhecido. No meio daquela confusão, a lembrança da minha avó me veio como um raio. Ela contava a lenda mulher lobisomem, como dizem hoje, sobre uma bela mulher de feição indígena que atraía os homens para a mata em noite de lua cheia e de lá eles nunca mais voltavam. Na minha infância, era só uma história para dormir. Naquela noite, virou a nossa verdade. Saímos da capela não mais com fé, mas com uma sentença. A lua cheia lá fora parecia um olho amarelo, cúmplice do mal. Cada sombra nas ruas desertadas era um possível flagra do lobisomem. O mal agora tinha um nome, e a gente só se perguntava quem seria a próxima vítima daquela que seduzia para depois devorar. A verdadeira e chocante história estava só no começo. Se o medo que tomou conta da capela arrepiou sua espinha, prepare-se, inscreva-se, curta e compartilhe o canal Sombras do Terror. A palavra do pavor se espalhou como fogo, mas foi na terra, na roça de um homem simples, que o monstro deixou a sua assinatura. Ouçam agora o relato assombroso de Francisco Bento, que encontrou as marcas físicas da besta e provou que o terror era real e faminto. Meu nome é José, mas pode me chamar de Cabo J. Aqui em Pedra Negra eu sou a lei, ou pelo menos era o que o letreiro desbotado na porta do meu escritório na prefeitura dizia. A verdade chocante, é que não existe lei que possa algemar um pesadelo. E o que a gente enfrentou em 1978 não era um criminoso, era um monstro. Um demônio que se vestia de mulher para caçar homens. E os meus boletins de ocorrência, que deveriam ser registros frios de fatos, se tornaram as páginas de um filme de terror. A saga de como a gente tentou e falhou em proteger nossa cidade. No começo, a gente catava tudo como um crime comum. O sumiço da Dona Severina deve ter se perdido na mata. O do Zé do Bar. Acerto de contas por causa de cachaça ou de alguma mulher. Eu, com minha farda e meu revólver, tentava impor uma lógica a tudo aquilo. Investiguei dívidas, amantes, inimizades. Virei a ficha policial dos encrenqueiros da Vila do Avesso. Mas a cada novo desaparecimento, a minha lógica ia se esfarelando, virando pó. A verdade é que a gente estava dando tiro no escuro. A coisa mudou de figura quando os corpos começaram a aparecer. Ou melhor, o que sobrava deles. Não era assassinato, era carnificina. Corpos dilacerados, devorados com uma fúria que não pertencia a um ser humano. Eu vi coisas que um homem não devia ver. Cenas que grudaram na minha retina e que me assombram até hoje. Foi aí que eu parei de procurar um homem e comecei a temer uma besta. Passei noites em claro, a luz fraca do lampião iluminando a papelada na minha mesa. Eu lia e relia os BOs, buscando um padrão, um fio solto, qualquer coisa. O soldado Arnaldo, meu parceiro, já tinha se entregado à crendice. É a mulher lobisomem, cabo, é a bruxa da Marta. A gente precisa de reza forte, não de investigação. Eu mandava calar a boca, mas no fundo, a semente do pavor já brotava em mim. E foi ali, naquelas folhas amareladas, que encontrei o padrão. A cronologia do nosso inferno. 5 de janeiro. Desaparecimento de Dona Severina. Lua cheia. Nenhuma testemunha. 19 de janeiro. Desaparecimento de Zé do Bar. Lua quase cheia. Vizinhos relatam ter ouvido um uivo de lobisomem, um som que não era de cachorro. 3 de fevereiro. Restos de Maria das Dores, a professora, encontrados perto da estrada. Lua cheia. Marcas de garras por todo o corpo. Um morador jura ter visto uma mulher estranha na estrada, parada, pouco antes do ataque. 15 de fevereiro. Desaparecimento de Antônio, o vaqueiro.
lua quase cheia. Seu cavalo foi achado com o flanco aberto como se por uma navalha de 5 pontas. O padrão era inegável. A lua cheia. A besta caçava com a lua. Os ataques aconteciam na escuridão, na calada da noite. E as vítimas? Homens. Em sua maioria homens. Homens que gostavam da noite, da estrada, de um trago a mais. Alvos fáceis. Alvos que uma mulher assustadora poderia atrair para uma emboscada fatal. A verdadeira história era sobre um predador noturno, um werewolf que usava a sedução como isca. O lobisomem queria pegar homens. E estava conseguindo. A gente fazia o que podia. Tocaia no meio do matagal, com o coração na boca a cada ruído. Rodas com o camburão velho, que mais parecia um caixão sobre rodas. Mas era inútil. A criatura era uma sombra. A única coisa que deixava para trás era o rastro de sangue e um cheiro de enxofre que ardia no nariz. Um flagra? Uma pista? Nada. Era como caçar o vento. O pânico na cidade virou histeria. O povo, sem respostas da lei, começou a tecer sua própria verdade. E essa verdade, alimentada pelo medo e pela superstição, tinha um rosto. Helena Duarte. A forasteira. A mulher bonita e calada. A bruxa. As acusações antes sussurradas agora eram gritadas. Ela virou o alvo de todo o ódio, de todo o pavor. Eu tentava intervir, pedia provas. Mas como pedir provas a uma multidão que já tinha o seu monstro eleito? Eu deveria proteger a todos, inclusive ela. Mas como proteger uma mulher do fantasma que a própria cidade criou? Uma noite, depois de mais uma busca inútil por um rapaz que tinha sumido, eu voltei para casa exausto. A lua estava lá no céu, gorda e amarela, rindo da minha cara. Senti-me um inútil. Um homem com uma arma que não servia para nada contra o verdadeiro inimigo. Eu era o representante da ordem, mas Pedra Negra estava mergulhada no caos. Num caos sombrio e assustador. Naquele momento eu entendi a verdade sobre a minha missão. A minha investigação não era mais para prender um culpado. Era para tentar impedir que a próxima lua cheia levasse mais um dos nossos. A saga da mulher lobisomem era a nossa saga de sobrevivência. E eu, o Cabo Jota, estava na linha de frente de uma guerra que eu não tinha a menor chance de vencer. O lobisomem real estava voltando. E a noite era o território dele. E a gente, meros mortais, éramos apenas a caça. A verdadeira e chocante história de Pedra Negra estava sendo escrita com o sangue da minha gente. A lei se viu impotente e a verdade oficial se desfez diante do horror. Meu nome é Elias Rodrigues. Eu sou a voz do sertão, ou era. Com o meu microfone eu trazia música, notícias, um alento para a solidão desse povo. Minha cabine na rádio Voz do Sertão era um lugar de encontro. Mas em 1978 ela virou outra coisa. Virou um confessionário do terror, a caixa de ressonância do pânico. E eu, na minha inocência, na minha vontade de ajudar, de proteger a cidade, acabei me tornando o maestro do apocalipse. A verdadeira história, a verdade chocante de como o medo encontrou uma voz em um alvo, foi transmitida ao vivo, pela minha rádio. Pedra Negra estava em chamas, não um fogo que se vê, mas um que queima por dentro, na alma. Mortes confirmadas, corpos dilacerados, o monstro não era mais uma suspeita, era um fato assombroso. O desespero era uma doença, e a cidade inteira estava infectada. A pressão sobre o prefeito era imensa. Ele, um covarde de marca maior, prometeu uma entrevista exclusiva na minha rádio para acalmar os ânimos. Marquei tudo, anunciei. A cidade parou para ouvir. Mas na hora H, um infeliz refugou. Mandou um bilhete dizendo que tinha compromissos urgentes. O único compromisso dele era salvar a própria pele. Mas o povo merecia uma resposta. Mesmo com a cadeira do prefeito vazia, eu olhei para o microfone e tomei a pior decisão da minha vida. Eu abri as linhas. Boa noite, Pedra Negra! Comecei, a voz mais trêmula do que eu gostaria. O prefeito não veio, mas a voz do sertão tá aqui para ouvir vocês. Mal completei a frase,
e a central telefônica parecia o portão do inferno se abrindo. A primeira ligação foi de Dona Cândida, uma beata que via pecado até em sombra de nuvem. Seu Elias é um flagelo, a mulher lobisomem é um demônio enviado para nos punir. A saga do nosso sofrimento só vai acabar com reza brava, com promessa e romaria. É uma bruxa, uma serva de Satanás. Logo em seguida, a voz grave do Jonas Peixoto, o caçador, cortou o ar. O relato dele foi o querosene na fogueira. Elias, não é lenda. Eu vi o rastro, perto da mata. É uma pegada de bicho, mas que anda em duas pernas. E eu ouvi o uivo de lobisomem. Não é um uivo de animal, Elias. É um lamento, uma fúria. Um lobisomem uivando como se quisesse rasgar o céu. E digo mais, encontrei um pedaço de tecido escuro preso num espinheiro, perto de onde acharam o último corpo. O mesmo tipo de tecido que aquela mulher, a Helena, usa. Depois do Jonas, a porteira do inferno se escancarou. A entrevista virou um filme de terror narrado em tempo real. Cada ligação era um novo fragmento do pesadelo. Seu Elias, minha filha, uma pequena garota, disse que viu uma mulher com olhos brilhando na janela do quarto dela a noite passada. Tem um rastro de sangue seco que sai da igreja e vai dar perto da casa daquela mulher estranha da estrada. Meu compadre sumiu faz 2 dias. A última vez que o viram, ele estava conversando com a tal de Helena perto da encruzilhada. O rádio corredor, o boca a boca, tudo se materializou ali, ao vivo, além da mulher lobisomem, que antes era um sussurro, agora era um grito de guerra. As teorias mais absurdas viravam verdades incontestáveis. A mulher que vira lobisomem, a transformação chocante, a verdadeira história que a polícia não queria contar. E o nome de Helena Duarte era repetido como um mantra de ódio. A mulher assustadora, a mulher na estrada, a bruxa. Eu tentava, em vão, pedir calma. Meus amigos, não podemos fazer um flagra por telefone, não podemos acusar sem provas. Mas minha voz era um fiapo de razão num furacão de histeria. Eu, que queria ser um farol, acabei me tornando o megafone que uniu o medo disperso em uma única e perigosa convicção. A verdade sobre Helena Duarte, para eles, estava selada. O lobisomem queria pegar a todos nós, e ela era o monstro. Quando o programa acabou, eu estava encharcado de suor, o coração batendo descontrolado. Minha esposa, Dona Zulmira, que gravou tudo, me olhou com uma tristeza profunda. Você abriu a caixa de Pandora, Elias. E ela tinha razão. Naquela noite, a rádio Voz do Sertão não informou. Ela condenou. Eu dei ao pânico uma plataforma. Dei ao ódio uma justificativa. A caça às bruxas em Pedra Negra tinha sido oficialmente declarada com data, hora e patrocinadores. E a minha voz, a Voz do Sertão, era a culpada. O mistério que cercava o mal tinha acabado. Agora o mal tinha um nome, um rosto e um endereço. E eu sabia que o povo não ia mais esperar pela polícia. Eles iam atrás do seu monstro. O pânico agora tinha uma voz e um alvo. A razão foi silenciada pela histeria. Inscreva-se, curta e compartilhe o canal Sombras do Terror. A chama do ódio, acesa na rádio, encontrou terreno fértil na casa de Deus. Ouçam agora o relato chocante do pastor Gilmar, o homem que, tentando guiar-se o rebanho, acabou o transformando em uma turba de inquisidores prontos para queimar a bruxa. Meu nome é Gilmar Batista. Sou um homem de Deus, um pastor ungido para guiar este rebanho pelas veredas da justiça. Minha palavra, até aquela noite, era de cura, de salvação. Mas a verdade chocante, é que até o homem mais pio pode se tornar um instrumento das trevas quando o medo envenena a alma de sua congregação. Eu vi a fé se transformar em fúria, vi meu rebanho se tornar uma matilha, e eu, com a Bíblia na mão, acendi a tocha da perseguição. Esta é a minha confissão, a verdadeira história de como a casa de Deus se tornou o tribunal da Inquisição de Pedra Negra. A cidade estava doente de pavor. A saga da mulher lobisomem era o único assunto. Sussurrada nos becos, gritada na rádio, o ar estava pesado com a desconfiança. As pessoas não buscavam mais conforto em Deus, buscavam um culpado.
um demônio para exorcizar, e o demônio, para elas, já tinha um rosto de mulher. Eu sentia essa energia sombria, essa sede de justiça cega, e sabia que precisava fazer algo. Precisava proteger meu rebanho do mal. Mas o mal, meus irmãos, é sorrateiro. Às vezes ele não está lá fora, na mata. Às vezes ele está sentado no banco da igreja, clamando amém. Naquela noite de agosto, o templo estava lotado para o ensaio do coral. Mas ninguém estava ali para louvar. Estavam ali para um espetáculo, para um expurgo. A atmosfera era elétrica, carregada, dava para sentir o cheiro do medo e do ódio. Eu subi ao púlpito, olhei para aqueles rostos aflitos e senti uma presença maligna no ar, um calafrio que não vinha do sereno da noite, vinha de dentro. Naquele momento, soube que a palavra de Deus precisava ser uma espada. Minha pregação começou forte. Falei da batalha espiritual que travávamos. Falei das ciladas de Satanás que se disfarça de anjo de luz. Falei da heresia que entra em nossa comunidade disfarçada de novidade, de beleza. Minha voz ecoava pelas paredes. O mal, meus irmãos, não bate na sua porta com chifres e um tridente. Ele entra com um sorriso, com um olhar sedutor. É uma armadilha para os fracos na fé. É uma bruxa que se veste de ovelha para devorar o rebanho. Eu não precisei dizer o nome. Cada palavra era uma flecha apontada para um único alvo: Helena Duarte. A mulher estranha, a mulher que não buscava a Deus, que vivia reclusa, a mulher cuja beleza, para aquele povo assustado, só podia ser um feitiço, uma obra do diabo. Ela era a personificação da possessão que eu descrevia, a influência estrangeira que corrompia a nossa Terra Santa. Vigiem, irmãos, eu bradei, sentindo o poder da oratória inflamar a multidão. O mal, meus irmãos, não bate na sua porta com chifres e um tridente. Ele entra com um sorriso, com um olhar sedutor. É uma armadilha para os fracos na fé. É uma bruxa que se veste de ovelha para devorar o rebanho. Eu não precisei dizer o nome. Cada palavra era uma flecha apontada para um único alvo: Helena Duarte. A mulher estranha, a mulher que não buscava a Deus, que vivia reclusa, a mulher cuja beleza, para aquele povo assustado, só podia ser um feitiço, uma obra do diabo. Ela era a personificação da possessão que eu descrevia, a influência estrangeira que corrompia a nossa Terra Santa. Vigiem, irmãos, eu bradei, sentindo o poder da oratória inflamar a multidão. É preciso um expurgo, é preciso cortar a maçã podre antes que ela contamine todo o cesto. O dízimo e a oferta são para a obra de Deus, não para sustentar uma terra amaldiçoada pela presença de um monstro. E então, o estopim. Dona Clotilde, uma senhora cuja fé beirava o fanatismo, se levantou de um salto, o rosto vermelho de fúria e lágrimas. Ela apontou um dedo trêmulo na direção da rua e gritou com a voz rasgada: "É ela, pastor! É a Helena! Ela é a bruxa! A mulher lobisomem! Meu neto viu um flagrante dela perto da mata na lua cheia! Ela é o monstro!" O grito dela foi a sentença. O templo explodiu numa catarse de ódio. "Herege! Queimem a bruxa! Fora com o demônio!" Meu rebanho, as ovelhas que eu deveria proteger, tinham se tornado lobos. O clamor por um batismo de fogo era real, aterrorizante. O que estava acontecendo ali era assombroso. Parecia um filme de terror se desenrolando no altar sagrado. Confesso, por um instante, eu hesitei. O homem, dentro de mim, o José que nasceu em Pedra Negra, sentiu um pingo de dúvida, de temor. Tentei pedir calma, mas minha voz foi engolida pela fúria coletiva. E a minha hesitação, Deus me perdoe, foi interpretada como uma confirmação. Se nem o pastor a defendia, então ela só podia ser culpada. O ensaio do coral virou um linchamento moral, uma profecia de ódio que eu mesmo ajudei a escrever. Helena Duarte, mesmo ausente, foi julgada e condenada à fogueira da histeria popular. Mais tarde, Dona Zulmira, a costureira, me procurou, o arrependimento pesando em sua voz. "Pastor, o que nós fizemos? O Senhor usou a palavra de Deus para transformar nosso medo em uma sentença de morte." Essas palavras me assombram até hoje. Naquela noite, eu não fui um pastor, fui um inquisidor.
Usei o medo para reafirmar minha liderança e ofereci um bode expiatório para saciar a fome de justiça do meu povo. A fé virou uma arma, e a igreja, o quartel-general da caça às bruxas. Eu temia com toda a minha alma que o sangue que inevitavelmente seria derramado também mancharia meu púlpito e minha Bíblia para sempre. A verdadeira e chocante história não era sobre um lobisomem, mas sim sobre os monstros que criamos dentro de nós mesmos. A fogueira da Inquisição foi acesa na casa de Deus. O ódio agora tinha uma bênção. Inscreva-se, curta e compartilhe o canal Sombras do Terror. A fúria cega, alimentada pela fé e pelo pânico, estava prestes a transbordar para as ruas. Ouçam agora o relato de João Batista, um homem comum, que, encharcado de cachaça e de justiça própria, se tornou o braço armado da histeria coletiva e confrontou a bruxa cara a cara. Meu nome é João Batista, sou homem de estrada, de sol e de poeira. Não tenho estudo, mas tenho palavra, e não levo desaforo para casa. E o que estava acontecendo em Pedra Negra era um desaforo de Satanás contra todos nós. A cidade vivia sob o cativeiro do medo. Gente de bem, amigo meu, virando comida de bicho. E, para mim, a culpada dessa desgraça toda, a bruxa que amaldiçoou nossa terra, tinha nome e sobrenome: Helena Duarte. A saga do meu ódio contra aquela mulher começou como uma suspeita e virou uma certeza cravada na minha alma. Aquela mulher era um mistério que me dava nos nervos. Chegou feito assombração, silenciosa, e se instalou naquela casa velha como se fosse a dona do lugar. Bonita? Sim, era uma beleza que ofendia, que enfeitiçava, mas eram os olhos dela. Ah, os olhos, negros como a noite sem lua, pareciam que entravam na gente, que sabiam dos nossos pecados. Enquanto a cidade enterrava seus mortos, ela vivia trancada, indiferente. Aquilo para mim não era luto, era a calma do predador depois da caçada. O relato do pastor na igreja e o falatório na rádio só confirmaram o que meu instinto já gritava. Aquela mulher era um monstro. Naquela noite de 18 de julho, o diabo parecia estar soprando no meu ouvido. A cachaça que eu bebia para tentar apagar o medo só botava mais fogo na minha raiva. Cheguei em casa que nem um bicho acuado. Minha mulher, Maria das Graças, com aquela paciência de santa, veio tentar me acalmar. João, para com essa obsessão. Você vai acabar fazendo uma besteira. Não há provas. É só conversa de gente com medo. Aquilo foi como jogar álcool no fogo. Defender ela, Maria? Agora você virou advogada do demônio? Que interesse você tem naquela bruxa, hein? Bati a porta com tanta força que a casa inteira tremeu e rumei para o único lugar onde minha raiva podia ser dita em voz alta: o bar do Valdemir. Eu precisava botar para fora aquele veneno antes que ele me consumisse por dentro. Eu precisava proteger minha família, minha cidade. O bar estava abafado, cheirando a álcool e a desespero. Pedi a mais forte e comecei meu sermão de bêbado. É culpa daquela forasteira, a mulher lobisomem. Chegou e com ela a morte. Alguém tem que dar um jeito, fazer um flagra, acabar com essa raça antes que ela acabe com a gente. Cadê os homens de Pedra Negra? Maria das Graças, coitada, tinha vindo atrás de mim. Entrou no bar com o rosto marcado pela vergonha. João, pelo amor de Deus, vamos para casa. Você está fazendo um espetáculo. Aí eu perdi a razão de vez. A cachaça, o medo, a dor de ver minha cidade morrendo. Tudo explodiu. A discussão virou um arranca-rabo feio, um bafafá que fez o bar inteiro parar para assistir. A humilhei, gritei, a acusei das piores coisas. Tava cego, surdo. Num acesso de fúria, a agarrei pelo braço, a sacudindo. Você vai ficar e vai ouvir. Vai abrir esses olhos e enxergar a verdade. Aquela mulher é o lobisomem. E foi nesse exato momento de esculhambação, no auge do meu piti, que a porta do bar se abriu e ela entrou. Helena Duarte. Foi como se o som do mundo tivesse sido desligado. O bar ficou num silêncio de morte. Até o bêbado mais arriado ficou sóbrio. Ela parou na porta, o vestido preto esvoaçando lentamente, e seus olhos encontraram os meus. Meu Deus, aquele olhar. O mundo inteiro sumiu. Só existia eu e ela.
Toda a minha raiva, toda a minha valentia de cachaça se desfez como fumaça. Diante dela, eu não era um homem protegendo sua cidade. Eu era um menino assustado, pego no meio de uma travessura. O olhar dela não era de medo, nem de raiva. Era um olhar antigo, cansado e perigoso. Havia uma força ali que eu não conseguia entender, uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Ela não disse uma única palavra, apenas me encarou. Um sorriso mínimo, um fantasma de sorriso, brincou nos lábios. Foi um confronto silencioso, uma rixa declarada sem uma única ofensa. Depois de uma eternidade que durou segundos, ela desviou o olhar, caminhou com uma elegância que não era daquele lugar, até o balcão e pediu ao Valdemiro um copo d'água. A voz calma, quase um sussurro. Aquele flagrante, aquela encarada, me quebrou por dentro. Maria das Graças, vendo minha paralisia, se soltou e correu para fora, o choro convulso. A minha humilhação era completa. A partir daquela noite, a minha briga com Helena Duarte virou a minha única razão de viver. O acerto de contas era uma promessa. Não era mais sobre proteger a cidade, era pessoal. Passei a vigiá-la, a seguir seus passos. Eu me tornei uma sombra. O povo podia me chamar de louco, de bêbado, mas eu sabia. Eu tinha olhado nos olhos do monstro. E a verdadeira e chocante história de Pedra Negra só terminaria quando um dos dois estivesse morto. Aquilo não era mais uma lenda, era uma guerra. E a lua cheia estava chegando. A batalha foi declarada no silêncio de um bar. A obsessão de um homem agora era a explosão que poderia incendiar a cidade. Inscreva-se, curta e compartilhe o canal Sombras do Terror. Enquanto o ódio se afiava para o confronto final, no silêncio empoeirado do arquivo da prefeitura, a verdadeira e chocante origem da maldição estava prestes a ser revelada, provando que o monstro de Pedra Negra era muito mais antigo do que qualquer um imaginava. Meu nome é Marta Oliveira. Minha vida acontece entre o passado e o presente, entre o cheiro de papel velho e o zumbido das moscas no calor da tarde. Enquanto Pedra Negra se afogava na histeria coletiva lá fora, com homens valentes jurando vingança contra a bruxa, eu me refugiei no único lugar que faz sentido para mim, o arquivo. Eu não queria um culpado, eu queria a verdade. Eu precisava desenterrar a raiz daquele mal, entender de onde vinha tanto horror. Mal sabia eu que, ao cavar o passado de Pedra Negra, eu encontraria o esqueleto de um pecado tão sombrio e assustador que faria o monstro de hoje parecer apenas um sintoma da doença. A verdadeira história, a saga chocante de nossa cidade, estava trancada, coberta de poeira, esperando para ser lida. O arquivo da prefeitura é um lugar esquecido por Deus e pelos homens. A luz de um único lampião briga com as sombras que dançam entre as prateleiras rangentes. O ar é grosso, pesado com o cheiro de mofo e segredos. Naquelas noites, depois que todos iam embora, o silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Era o meu santuário. Foi numa dessas noites, organizando uma pilha de documentos fiscais do século passado, que minha mão tocou em algo diferente. Uma caixa de madeira escura, escondida atrás de uma estante. A tampa estava coberta de ranhuras profundas, arranhões antigos, como se algo com garras tivesse tentado abri-la ou selá-la para sempre. Um cadeado, corroído pela ferrugem, a mantinha fechada. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquela caixa não pertencia à prefeitura. Era um objeto pessoal, proibido. A curiosidade e essa coceira na alma venceu a prudência. Com a ajuda de um pé de cabra, arrebentei a fechadura enferrujada. O estalo ecoou pelo salão silencioso. Dentro, em meio a um cheiro de terra seca e de tempo, havia um único objeto. Um manuscrito, um diário, encadernado em couro puído. A caligrafia na primeira página era elegante, firme. Era o diário do homem que fundou Pedra Negra, o Coronel Antunes. As primeiras páginas eram a crônica de um coronel do sertão,
Anotações sobre a colheita, o preço do gado, disputas de terra. Mas conforme avancei, a tinta parecia escurecer. A escrita se tornava mais febril, quase insana. O coronel começou a relatar a Grande Seca, uma época em que o sol se tornou um inimigo e a terra rachou como pele de defunto. O povo morria de fome e de sede. O desespero, ele escreveu, é um péssimo conselheiro. Foi então que o diário revelou o pacto. Desesperados, o coronel Antunes e outros líderes da região, incluindo, e meu coração gelou ao ler o nome, membros da influente família Duarte, decidiram recorrer a forças antigas. Eles realizaram um ritual pagão num local sagrado para os índios que ali viviam, um local que o coronel chamou de Pedra do Sacrifício. Era um feitiço para chamar a chuva, um feitiço que exigia sangue. O coronel descreveu com detalhes que me fizeram vomitar. Sacrifícios de animais sob a lua cheia, rezas profanas numa língua que não era a nossa, garrafadas de ervas misturadas com o sangue dos bichos, mas a chuva não veio. As forças ancestrais, ele escreveu, exigiam mais, exigiam um sacrifício de poder equivalente, exigiam uma vida humana. E eles deram. Numa noite de escuridão e desespero, eles levaram uma jovem à Pedra do Sacrifício. O coronel não escreveu o nome dela, mas descreveu sua beleza, sua ascendência indígena e o sobrenome, Duarte. A moça foi oferecida para apaziguar a fúria da terra. Um assassinato para garantir a prosperidade. Um pecado para amaldiçoar suas gerações para sempre. O diário insinuava que a transformação chocante não era de uma mulher em lobo, mas de uma mulher em mártir vingativa. Um espírito, uma maldição que agora se apegava à sua linhagem. Naquele momento tudo se encaixou. A mulher lobisomem, o werewolf, não era apenas um monstro, era uma consequência. A maldição de Pedra Negra não começou com Helena. Começou com o pecado dos nossos fundadores. A verdadeira história era sobre um débito de sangue, e a cada geração a maldição voltava para cobrar. Helena Duarte não era a origem do mal, ela era sua herdeira. A lenda mulher lobisomem, o werewolf, não era uma lenda, era a crônica de uma vingança. As últimas páginas do diário eram um lamento de um homem assombrado. O coronel Antunes escrevia sobre os uivos que passou a ouvir nas noites de lua cheia, sobre as sombras que via rondando sua fazenda. Ele temia que a assombração que eles criaram nunca mais deixaria Pedra Negra em paz, que o feitiço, o pecado, tinha se tornado uma criatura real, um lobisomem real, que voltaria para caçar os descendentes de todos que participaram daquele ritual profano. Saí do arquivo naquela noite sentindo o peso de um século de segredos nos meus ombros. Pedra Negra não era uma vítima inocente de um monstro, era a mãe do monstro. E nós éramos os filhos de um pecado original. A saga de Helena Duarte era apenas o capítulo mais recente de uma história de terror muito, muito mais antiga. A verdade, chocante e terrível, finalmente estava revelada. E eu temia que agora o confronto final fosse inevitável. O passado sangrento de Pedra Negra foi revelado, e a maldição agora tem uma origem. Inscreva-se, curta e compartilhe o canal Sombras do Terror. Com a verdade em mãos, a caça deixou de ser uma vingança e se tornou um exorcismo. Ouçam agora o relato final da caça na serra, onde a fé improvável de um padre e a fúria de um caçador se unem para enfrentar um mal que eles finalmente compreendem. Meu nome é Jonas Peixoto, expulso da polícia por ter meu próprio código de justiça, mas nunca fugi de uma briga boa, principalmente quando era para proteger minha gente. A verdade é que a revelação daquele diário do coronel mudou tudo. Minha raiva contra a mulher, Helena Duarte, se transformou em algo diferente, mais profundo. Não era mais ódio, era uma espécie de temor, de respeito pelo tamanho da desgraça. Eu não ia mais caçar uma bruxa, eu ia enfrentar uma maldição. A verdadeira história, a saga que começou com sangue e pecado na fundação de Pedra Negra, ia ter seu confronto final ali, comigo e com um padre de batina.
Que filme de terror a vida tinha virado. A gota d'água foi a morte do seu Benedito. Encontraram o que sobrou dele na entrada da serra. Era como se a criatura estivesse deixando um recado, nos desafiando. A cidade, já em pânico, estava à beira do caos. Foi quando o padre Augusto me procurou. O rosto dele estava marcado pela falta de sono, mas havia uma luz de determinação em seus olhos. Uma coragem que eu, homem de arma, raramente via. Jonas, ele me disse a voz firme, descobrimos a origem do mal, não foi? Não é um simples monstro. É uma alma em tormento, uma maldição. Só a sua arma não vai resolver. E só a minha reza também não. Precisamos ir juntos. A sua bravura e a minha fé. É a única chance que temos. Uma dupla mais estranha que cego em tiroteio. O caçador cético que confia no cartucho da sua Winchester. E o padre que confia na força do seu crucifixo. Mas no fundo a gente sabia que ele estava certo. A gente ia para a serra, para a mata, enfrentar aquilo que não era nem bicho, nem gente, nem demônio, mas uma mistura assombrosa dos três. Na madrugada de 18 de agosto, a lua cheia era um holofote de sangue no céu. Subimos a serra. Eu com meu rifle .30, um facão afiado na cintura e um nó de teimosia na garganta. Ele com um crucifixo de madeira escura, que parecia pesado como uma rocha. Um patuá com água benta e uma ladainha sendo sussurrada sem parar entre os lábios. A caatinga à noite tem seus próprios sons, mas naquela noite ela estava em silêncio mortal, como se toda a natureza prendesse a respiração, esperando o pior. O rastro era fácil de seguir, pegadas fundas, a mistura profana do humano com a besta. O cheiro de carnice e enxofre ficou mais forte, um presságio do que nos esperava. Então ouvimos o uivo. Um uivo de lobisomem, mas diferente de tudo que já ouvi. Não era só fúria, havia uma agonia ali, uma dor de século, um lamento que parecia vir da própria terra amaldiçoada. Um lobisomem uivando sua própria dor. Até eu, cabra-macho, senti um arrepio na espinha. Padre Augusto parou a reza, o rosto pálido. É a voz da maldição, Jonas, ele sussurrou. Numa clareira banhada pela luz da lua, nós a vimos. Um flagra do inferno. De costas, a criatura se alimentava dos restos de um animal. Era um vulto enorme, forte, coberto de pelos negros como a noite. A transformação chocante era evidente. A forma era de um lobisomem, um werewolf. Mas havia uma delicadeza macabra em seus movimentos, que denunciava a mulher por baixo da pele de monstro. Quando se virou, sentindo nossa presença, o horror se completou. O rosto era uma fusão de lobo e demônio, a mandíbula poderosa, os dentes como navalhas, mas os olhos em meio àquela máscara de fúria, eram incontestavelmente os de Helena Duarte. E neles não havia só ódio, havia uma tristeza, uma agonia, como se a alma dela tivesse presa, gritando por socorro dentro daquela carcaça amaldiçoada. Não hesitei, levantei a Winchester. O estampido do tiro rasgou o silêncio. Acertei-a no ombro. O urro que ela deu foi uma mistura de dor de fera e o grito de mulher. Ela avançou contra nós, os olhos vermelhos brilhando com ódio e sofrimento. Atirei de novo, mas na pressa e no tremor eu errei o alvo. Foi quando o padre fez o impensável. Ele se colocou na minha frente, pequeno e frágil diante da fúria da besta, e erguer o crucifixo. Em nome de Deus, eu não te ordeno que te afaste, demônio. Eu te peço que liberte esta alma. A criatura hesitou. Parou a centímetros dele, confusa, como se a palavra liberte a tivesse atingido mais que a minha bala. Mas a fúria da maldição era mais forte. Ela se preparou para o bote. Minha munição tinha acabado. Puxei o facão. Se era para morrer, que fosse de pé. A briga foi uma dança da morte. A força dela era de 10 homens. As garras rasgaram meu abraço. Mas o padre, com uma coragem que só a fé explica, se aproximou por trás e jogou a água benta nas costas dela. A pele da criatura fumegou, um cheiro de carne queimada no ar. Ela urrou, se contorcendo. Foi a minha chance. Enterrei o facão na perna dela com toda a força que me restava. Ferida, queimada e urrando, ela cambaleou e fugiu, se embrenhando no matagal, a escuridão a engolindo. Nós a seguimos até o cansaço nos derrubar, mas a perdemos. Voltamos para Pedra Negra ao amanhecer, cobertos de sangue, lama e exaustão. Fomos recebidos como heróis, mas a verdade é que não vencemos nada, apenas sobrevivemos. A verdadeira história, a saga da mulher lobisomem de Pedra Negra, teve sua batalha mais sangrenta. A gente não sabia se a tínhamos matado ou apenas ferido, mas uma coisa era certa. A lua cheia ia voltar, e a gente precisava estar pronto. O lobisomem real estava por aí, ferido, e um bicho ferido é sempre o mais perigoso. A batalha sangrenta na serra deixou mais perguntas do que respostas. O mal foi ferido, mas estaria morto? Inscreva-se, curta e compartilhe o canal Sombras do Sertão,
Para o capítulo final dessa saga de horror, a resposta pode não estar na mata, mas sim debaixo da terra, no lugar onde todos os segredos são enterrados. Ouçam agora o relato assombroso de Socorro Lima, a coveira, que testemunhou o último e mais aterrorizante sussurro da maldição. Meu nome é Socorro Lima. Por mais de 20 anos, minha única companhia foi o silêncio dos mortos e os segredos que a terra se recusa a engolir. Eu, que sou a guardiã do descanso final em Pedra Negra, sou a única que sabe a verdade. A verdadeira história não terminou com a caçada na serra. Aquele foi só mais um capítulo sangrento. A saga da mulher lobisomem, a maldição que nasceu do pecado e do sangue, não morre. Ela apenas dorme, esperando a hora certa para despertar. E eu, na solidão do meu ofício, testemunhei o começo de um novo pesadelo. Depois da batalha na serra, encontraram o corpo de Helena Duarte. Diziam que ela morreu pela infecção dos ferimentos, encontrada por caçadores dias depois. Pedra Negra respirou aliviada. Fizeram festa, soltaram fogos. Acharam que tinham matado o monstro, que a bruxa estava morta e enterrada. Que tolos! Enterraram o corpo, sim. Eu mesma cavei a cova. Uma cova simples, afastada das outras, como se o mal pudesse contaminar os outros defuntos. Mas não enterraram a maldição. O mal não precisa de um corpo, precisa apenas de um hospedeiro. A cidade, sob a casca de uma paz forçada, vivia uma tensão estranha. Era a calmaria que precede a tempestade, e eu sentia isso na terra. A terra do cemitério fala com quem sabe ouvir, e ela me contava, em sussurros frios que subiam pelas minhas pernas, que a história não tinha acabado. Na noite de 23 de agosto, a primeira lua cheia depois da morte de Helena, eu fazia minha ronda habitual. O cemitério estava banhado numa luz prateada e doentia. A lua parecia um olho de vidro nos vigiando. Eu rezava meu terço, mais por hábito do que por fé. Passei pela sepultura de Helena, e meu sangue gelou. A terra sobre o caixão, que eu mesma tinha socado e alisado, estava fofa, remexida de baixo para cima, como se algo com uma força desesperada tivesse tentado cavar para sair. Tentei me convencer de que era um bicho, um tatu, mas o medo já tinha fincado suas garras no meu coração. Continuei a ronda, o passo apressado. Foi quando passei em frente ao mausoléu imponente da família Peixoto, a família do caçador, do herói Jonas. E então eu ouvi um som que vai me assombrar até o meu último dia. Um arranhar, um som de unhas secas, longas, raspando a pedra do túmulo por dentro. Parei, o coração martelando contra minhas costelas. Prendi a respiração. O som continuou, mais forte, mais desesperado. Era inconfundível. Algo estava vivo lá dentro e queria sair. Era um flagra macabro, uma cena que nenhum filme de terror ousaria criar. Aproximei-me, o meu velho candeeiro tremendo na mão. A sombra que eu projetava na parede do mausoléu parecia um fantasma assustado. O arranhar se transformou em batidas surdas, violentas. E então, o uivo. Abafado, distorcido pela pedra, mas inconfundível. Era o mesmo uivo de lobisomem, o mesmo lamento de agonia e fúria que diziam ter ouvido na serra. Um lobisomem uivando de dentro de um túmulo. O pavor me roubou as forças. As pernas bambearam. A porta do mausoléu estava selada, trancada com um cadeado grosso. Ninguém poderia ter entrado. A menos que a maldição, expulsa do corpo de Helena, precisasse de um novo lar. E o que seria mais apropriado do que o sangue de um dos homens que a confrontaram? A revelação me atingiu como um raio. O diário do coronel, a maldição caçava os descendentes dos que participaram do pacto. Mas agora, parecia, ela também podia ser transmitida pela violência, pelo sangue. Jonas Peixoto não tinha matado a maldição,
Ele a tinha contraído. A transformação chocante estava acontecendo ali, dentro da tumba de seus ancestrais. Um grito agudo, uma mistura de homem e besta, vazou pelas frestas da pedra. Foi o suficiente. Joguei o candeeiro no chão e corri. Corri como uma alma penada fugindo do inferno. Atravessei a encruzilhada do portão e não parei até desabar na porta da casa do Padre Augusto. Nunca mais pisei naquele cemitério. Abandonei meu posto, minha cidade, minha vida. Fiquei sabendo de longe que Jonas Peixoto adoeceu de uma febre misteriosa logo depois daquela noite. Dizem que ele definhou, que nas noites de lua cheia ele era trancado no porão, que os uivos que vinham da casa dele eram de arrepiar. Dizem que, eventualmente, ele sumiu, desapareceu na mata para nunca mais ser visto. A verdade chocante, a verdadeira história de Pedra Negra é esta. O mal não foi vencido. A saga da mulher lobisomem não terminou com a morte de uma mulher, mas renasceu num homem. A maldição é um ciclo, uma herança de sangue e violência que passa de geração em geração. A cidade pode fingir que a paz voltou, mas eu sei. Nas noites de lua cheia, o monstro ainda caça na mata. O lobisomem real está voltando, de novo e de novo. E a terra de Pedra Negra, encharcada de pecado, continuará a ser o seu eterno território de caça. A cova está sempre aberta, esperando o próximo hospedeiro. A história, meus amigos, nunca termina.